Temos a alegria de iniciar esse estudo sobre a primeira obra do Pentateuco Espírita, intitulada O Livro dos Espíritos. Obra esta que carrega consigo toda a base filosófica da doutrina que os Espíritos trouxeram a Allan Kardec e aos companheiros que contribuíram com ele para a solidificação desta doutrina. Convidamos a você que permaneça conosco para que possamos refletir um pouco, tentando entender conceitos importantes que esse livro tem a nos ensinar a respeito da visão geral sobre a vida e a morte. É interessante ressaltar que muitas pessoas têm bastante dificuldade para compreender os diálogos entre Kardec e os espíritos, pois a linguagem e o fundo das ideias apresentadas são bastante complexos. Tentaremos, na medida do possível, facilitar a compreensão das ideias, para que todos possam assimilar o que está sendo falado, fazendo, quando possível, uma analogia com outros pontos interessantes que possam contribuir positivamente com a reflexão. Esta obra é composta basicamente por perguntas e respostas, pelas quais nós passaremos uma a uma com calma, para tentar compreender a construção do raciocínio. Assim, pretendo abordar apenas algumas poucas questões por vez, a fim de que o conteúdo não fique cansativo para quem estiver acompanhando. Toda semana, retomaremos de onde paramos anteriormente. Comecemos então no primeiro capítulo, denominado De Deus. Primeira pergunta: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Curiosamente, a primeira preocupação do codificador da doutrina foi em tentar tornar objetiva a ideia da divindade, do Criador, de Deus. Aí talvez já estivesse o germe latente da visão espiritual, que aos poucos convergia para a ideia de uma força maior que criou a tudo e a todos, muito além apenas do conceito matéria. A definição, no entanto, dada pelos espíritos, foi bastante coesa e abrangendo basicamente o que falam todas as outras religiões. É fundamental destacar ainda que, neste ponto, o espiritismo não possuía nenhum vínculo com a ideia de religião, mas era apenas uma doutrina filosófica que ia se desenvolvendo devagar pelos métodos acadêmicos adotados por Kardec e toda a equipe que o acompanhou, pois ele próprio era estudioso e muito reconhecido nos meios acadêmicos da época. Voltando ao assunto em questão, no entanto, temos Deus como a inteligência suprema que foi a causa de todas as coisas. Sigamos adiante. O que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Aqui Kardec parece buscar definições para conceitos bastante abstratos. Não por acaso, mas para convergir as ideias uma na outra, tentando entendê-las melhor, que é o que ele faz a seguir. Pergunta: poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. Esta resposta já começa a nos dar a ideia da complexidade do que está por vir. Todavia, por essência, os espíritos tentam explicar a Kardec que é impossível para os seres humanos explicarem precisamente Deus, com os termos conhecidos até então. Justamente porque Deus está tão superior à compreensão humana que precisaríamos de muitos e muitos adjetivos para começar a compreender o que ele realmente representa. E, no entanto, sequer compreendemos com profundidade esses adjetivos que estão tão próximos de nós. Um bom exemplo é tentarmos definir o termo amor. Ora, cada pessoa entende e vivencia o amor de maneira distinta. Para uns, amor e paixão são sinônimos. Para outros, amor é sinônimo muito mais de respeito. Para outros tantos,
o amor é apenas uma resposta química dentro do nosso organismo e não tem nada de especial. Quem está certo? Desta forma, se não entramos em um consenso sequer para coisas tão rotineiras como o amor, por exemplo, como poderíamos definir algo que está tão além de nossas expectativas? Seria o mesmo que falar que Deus é o amor, ou que Deus é a justiça, ou que Deus é misericordioso. Isso tudo é uma tentativa de atribuir qualidades humanas para se aproximar de uma figura divina que faz sentido a cada um. Talvez seja essa a razão pela qual dificilmente as pessoas acreditam no mesmo Deus. São parecidos, quase sempre, mas o mesmo é muito difícil. As nuances variam tanto quanto a consciência humana e o discernimento que se dá a todos os atributos aos quais são atribuídos ao Deus idolatrado. Enfim, vamos para a próxima pergunta. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta se lance o olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa, e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Essa resposta é bastante autoexplicativa, e podemos, nos dias de hoje, encontrar muitos teólogos criando teorias similares e muito interessantes sobre o que é esta causa. Alguns cientistas afirmam que o movimento em si pode comprovar a existência de Deus, já que é preciso que em algum momento tenha sido exercida uma força para que o movimento começasse. E, sabemos, a vida como um todo está composta por movimento. No organismo, nas moléculas, nos elementos, nas estrelas, etc. Para alguns religiosos, a vontade divina bastou para que, com sua palavra, faça-se a luz, e a luz se fez. De certa forma, podemos observar aqui a presença bastante explícita da ideia de dualidades. Parado versus movimento, trevas versus luz, o nada versus Deus. Mas vamos ver onde Kardec nos leva na sequência. Que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? A de que Deus existe, pois, de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio, não há efeito sem causa. Aqui, se formos destrinchando as reflexões, chegaremos ao questionamento popular. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Em outras palavras, quem veio primeiro, a matéria ou Deus? Afinal, o homem só veio muito depois da criação das coisas. O mundo passou por muito tempo sem que sequer existisse qualquer forma de vida. Então, de onde vem essa vida? De onde vem a inteligência e a consciência que distingue homens de insetos? De onde veio a matéria como um todo? Algo dentro de nós nos fala profundamente que existe algo superior, que foi responsável para que tudo ocorresse tão perfeitamente para que aqui estivéssemos hoje, principalmente quando consideramos todas as transformações pelas quais o universo passou, e ainda assim, aqui estamos. Será o acaso? Vamos ver se até o final desta obra chegaremos a uma conclusão mais racional sobre o assunto. Por ora, sigamos. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado das ideias adquiridas? Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Resposta bem direta e racional. Seria coincidência que todos os povos em todos os lugares do mundo tenham o mesmo sentimento instintivo do divino? Talvez seja mais fácil aceitar o fato de que guardamos conosco essa lembrança íntima, ainda que ofuscada, da realidade espiritual.
A ideia de enterrar os mortos, por exemplo, quando ela começou? Não seria este um indício de que em algum momento da história a consciência humana se preocupou em ouvir essa voz íntima que nos pede a olharmos para algo além da matéria? Enfim, sigamos. Poder-se-ia achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Atribuir à formação primária das coisas as propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, também elas, um efeito que há de ter uma causa. Voltamos novamente. O ovo ou a galinha? Sem causa, sem efeito. Deus é, por assim dizer, nessa definição, a explicação que ainda não compreendemos para a causa de tudo o que conhecemos. Parece que estamos dando voltas, mas tenhamos calma e notemos que algumas coisas já estão mais definidas. Próxima questão. O que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso? Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E, demais, que é o acaso? Nada. A harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados, e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Ouvi certa vez um pensador propondo o seguinte quadro: acreditar que o acaso pode criar algo inteligente e que funcione perfeitamente é como ter certeza de que, se alguém jogar escada abaixo todas as peças necessárias para que um computador seja montado, então, em algum momento, o acaso fará com que esse computador se manifeste perfeitamente. Essa ideia ilustrativa não é, por si só, um absurdo? Pois é mais ou menos isso o que os espíritos explicaram a Kardec neste trecho. Seguindo. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte, pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa, e, quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe deem. Com este último trecho, encerramos a primeira parte dessa reflexão, acrescentando: sabe-se que existiu um relojoeiro por visualizarmos o relógio, e quanto mais complexo o relógio, mais inteligente o relojoeiro. Não é tão difícil de entender, desde que nosso orgulho permita a compreensão e a aceitação. Enfim, se você gostou do começo desse estudo, então não deixe de se inscrever no canal e siga conosco os próximos vídeos sobre o assunto. Comente, compartilhe, curta o vídeo, deixe a sua opinião, pois a sua participação ajude muito para que o canal continue crescendo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Paz e luz.